Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindas a este webinar da Seção São Paulo da ISA. Mais uma vez, obrigado aí pelo tempo de vocês, sejam bem-vindos. É sempre um prazer ter esse tempo aqui de valor, né, com vocês que são membros da ISA, vocês ainda que não são, mas que têm a oportunidade de conhecer um pouco mais e, de repente, tornar-se membros. E a comunidade de automação em geral, né? Claro, né, ter um tempo de valor com os nossos patrocinadores, no caso aqui especificamente a Balmier, representada aqui pelo Bruno Duarte, né? E o tema de hoje é um tema bastante denso, bastante abrangente, né? A gente vai falar sobre pessoas, processos e tecnologia, sendo a tríade fundamental para o sucesso de qualquer indústria, né, de qualquer iniciativa industrial. E a missão, né, de tratar desse tema hoje é do Bruno Duarte, que é um especialista em segurança cibernética industrial na Balmier Automation. E, e eu acredito, né, que nessa uma hora a gente consiga aí pelo menos passar, né, por algum aspecto, né, de cada uma dessas três pernas aí. E eu acho que vai ser bem interessante. Eu espero que vocês possam aproveitar, que possam gerar dúvidas, né, observações. E peço, inclusive, que vocês compartilhem, né, com os demais aqui no nosso chat, né? Os microfones e câmeras vão estar desabilitados, até para a gente, né, evitar qualquer tipo de interrupção, mas ao final vai ser um prazer poder responder as perguntas que vieram, ler em voz alta aqui os comentários, né, que surgirem. Então, aproveitem, né, o contato com esse especialista hoje. Não é todo dia que a gente tem esse contato aqui em tempo real, né? Para poder tirar suas dúvidas, para poder colocar os seus comentários, enfim, né, faça suas observações. Bom, pessoal, eu sou o Carlos Paiola, eu estou na ISA já há 23 anos, né, parece que foi ontem, né, mais uma coisa que passa muito rápido. Sou diretor hoje da Seção São Paulo, né, dessa seção da nossa região, né, do estado de São Paulo, que cuida desses assuntos, né, de automação dentro da Sociedade Internacional, né, de Automação, que é a ISA, que é uma instituição sem fins lucrativos, global, né, com dezenas de sessões, com mais de, ou próximo, né, de 80 anos de existência, e é uma instituição que tem um foco, né, muito grande de gerar normas técnicas para essa área, de fomentar discussões técnicas em cima dos temas pertinentes dessa área, certifica profissionais, enfim, tem uma série de produtos, né, artigos, tem uma mídia social específica da ISA, né, que é o Connect, e desse jeito acaba gerando, né, contato, network entre as pessoas que estão dentro dessa área, acaba fazendo essa propagação dos conhecimentos sobre as tecnologias e serviços mais recentes, mais interessantes, né, para resolver qualquer tipo de problema que a gente tenha no meio industrial e que, de certa forma, atue, né, fortemente para um universo melhor, né, para uma indústria mais eficiente, menos poluente, automatizada, né? E, e aqui, né, na Seção São Paulo, a gente tem uma organização gerenciada aí por essa diretoria. Então, a gente está por volta de 12, 13 pessoas hoje participando da nossa diretoria. O nosso presidente atual é o Eric Maran. E a gente tem também a Ana Cristina, o Carlos Guri, o Marcelo, o Edmir Batoni, o Poraza, o Cláudio, o Felipe, o Ricardo, o professor Cláudio Garcia, o Maicon, e mais algumas pessoas que nos ajudam especificamente em algum evento ou em alguma temática, né, dentro das atividades da sessão. Então é uma equipe muito legal, uma equipe que dá prazer para a gente, né, participar desse trabalho voluntário, né, que a gente faz, e que permite que a gente realize tanta coisa, né, não só eventos web como esse que vocês vão participar hoje, mas também eventos presenciais. Então a gente já teve simpósios, né, de automação, até pequenas feiras de automação, né, feitas em alguns lugares públicos ou em alguns momentos com a parceria de alguma universidade ou de alguma empresa. A gente tem, por exemplo, o simpósio de automação e saneamento, né, que já é feito há mais de 10 anos, em conjunto com a Sabesp. A gente tem
eventos, né, encontros técnicos realizados na Enel, na Oxiteno, na Petrobras, na Braskem, né? A gente tem um apoio muito bacana dessa comunidade de automação, né? Para esse ano, a gente tem 3 eventos presenciais interessantes agendados, né? A gente tem o simpósio de automação em óleo e gás, que vai acontecer em maio, né, 27 e 28 de maio, aqui em São Paulo. A gente teve a primeira execução desse simpósio no ano passado, né, em parceria com o Senai, lá em São Caetano. O simpósio também de automação em bioenergia, pessoal da área de açúcar e álcool, né, lá em Sertãozinho. E notem, né, talvez vocês tivessem a data desse evento agora para abril, ele foi postergado, tá? Ele vai ser em junho, agora no dia 9 de junho, tá? Então, corrijam aí as agendas, né, se vocês tiverem tomado nota aí da data anterior. E o de automação e saneamento, né, já carro-chefe nosso aí, que vai acontecer nos dias 16 e 17 de setembro, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem, como empresa, ser patrocinadores, podem entrar em contato com a gente, né? A Thaís vai atender vocês pelo isasp@isasp.org.br. Alguns eventos virtuais, né, foram feitos já, inclusive nesse ano, né, mas em vários anos anteriores, já tem desde 2021, né, com a pandemia, né, que a gente acabou fazendo uso muito mais intensivo desse contato virtual com vocês. E esses eventos nossos, né, de 21 para cá, né, nesses últimos 6 anos aí praticamente, eles estão registrados, estão gravados, disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, se você tiver interesse, basta acessar o nosso canal. A Thaís vai colocar depois aí para vocês o link no chat. Quando entrarem, se inscrevam, acionem lá o sininho, tudo aquilo que os YouTubers pedem, né? Para que você seja avisado, alertado quando a gente tiver um vídeo novo, inclusive o vídeo da gravação desse evento de agora, tá? Então, não precisa se preocupar em tirar foto de tela, print screen, cara, relaxa, pega o seu cafezinho, escuta o Bruno conversar com vocês, que vocês vão aproveitar melhor. Se você quiser ver alguma coisa que ele falou depois, essa gravação vai estar disponível no YouTube. Você pode acessar, mandar para algum amigo, para alguma pessoa dentro da sua empresa, né, com tranquilidade isso daí depois, tá? Como eu disse, a ISA também tem um produto interessante, que é a parte de certificação. Então, a gente tem 2 certificações muito interessantes aqui, sendo ministradas, inclusive, em português, né, aqui no Brasil. Tudo bem, o material é em inglês, a certificação, a prova também é em inglês, mas o material e a prova são detalhes, né? O curso em si é dado em português, é feito aqui no Brasil com instrutores brasileiros que se certificaram lá nos Estados Unidos. O primeiro desses certificados é relacionado à parte de cibersegurança, que vai ser tema, né, abordado com certeza aí pelo Bruno na conversa de hoje. A gente também tem um segundo programa, e só um detalhe sobre isso, tá, pessoal? A gente tem na verdade são 4 certificados diferentes, né? Tem esse primeiro usando a norma IEC 62443, né, para proteger os sistemas de controle. O segundo que é avaliando cibersegurança de sistemas novos ou existentes. Projeto e implementação de cibersegurança, operação e manutenção em cibersegurança, né? São os 4 certificados. E tem uma novidade para esse ano, que é um supletivo aí, né? Um programa acelerado que a ISA chama, do conteúdo dos 3 últimos aí que eu mencionei, tá? Então, fiquem atentos às datas. Tem uma turma que começa agora no dia 23 de março. Eu não sei dizer se ainda temos vagas, mas a Thaís certamente vai saber, tá? Então, se você tiver interesse, mais uma vez, entre em contato com a gente pelo e-mail que eu já mencionei. No final dessa minha apresentação vai ter o WhatsApp também da sessão, ou pelo próprio site, que é o isasp.org.br, que tem essas informações todas lá contidas, tá? Muito bem, o segundo programa que a gente tem é relacionado à parte de SIS, né, a parte de sistemas instrumentados de segurança. Mesma coisa, o material está em inglês, a prova também, mas o instrutor é brasileiro, dando esse curso em português, e isso faz com que fique muito acessível, tá? E tanto para um curso quanto para o outro, a gente tem preços reduzidos, né, para o Brasil, né, digamos assim, preços tropicalizados, né? Se você fosse realizar esses cursos, essas certificações lá nos Estados Unidos, o custo seria muito maior. E outro detalhe, tá? Outra dica que eu dou, né? Se você é membro da ISA, você tem um desconto significativo nesses valores, tá? Então,
dá uma olhada nesses números, faz aí a conta, né? Se você tem interesse por essas certificações, não deixa isso escapar, né? Não foi fácil trazer isso para o Brasil, tá? Foi um trabalho de anos aí, mas está aí disponível para quem tiver interesse. Então, sejam membros da ISA. Eu vou te falar aqui, né, tem, sei lá, dezenas aí de motivos oficiais aí dados pela ISA, mas eu vou te falar por que o Carlos Paiola é membro da ISA, tá? Primeiro, eu estou, né, participando, né, da diretoria, eu estou participando dos eventos, e desse jeito eu me mantenho atualizado sobre o mercado, sobre as pessoas que estão dentro dessa área, sobre as tecnologias que estão sendo mais utilizadas. Eu tenho a possibilidade de discutir, tirar as minhas dúvidas, né, com pessoas que entendem dos assuntos. Eu tenho a possibilidade de me aprofundar em alguns deles e ser o especialista, de ser o entendido naquele tema, né? A ISA acabou de divulgar, por exemplo, uma nova norma, que é a ISA 112, para a parte de sistemas de escada, que é o meu dia a dia aqui na Aquarius Software. Eu também sou diretor da Aquarius, né? E com isso eu estou, poxa, navegando a norma técnica dessa área, né? Onde está inserido o meu produto, onde está inserido o meu serviço, né? E eu tenho a possibilidade de ser parte desse comitê, né, que fez a norma. Então, isso para mim teve um valor interessante, teve um ganho, né? Eu tenho como entrar no ISA Connect, que, como eu falei para vocês, é essa espécie de mídia social da ISA, né? Eu tenho acesso a publicações, eu posso acessar as normas da ISA gratuitamente online, né? Ou se eu quiser baixar, posso fazer isso com desconto. Eu posso participar de eventos online, eu posso participar de eventos físicos, presenciais, como tem, por exemplo, lá nos Estados Unidos, uma vez por ano. Enfim, eu acho que tem uma série de vantagens para você que deseja ser membro, tá? E hoje nós temos o contato. Desculpa, só para dar um detalhe: se você quiser ser membro, mais uma vez, entre em contato com a Seção São Paulo, manda um e-mail aí para o ISSP, a gente dá as dicas de como você fazer a sua inscrição, tá bom? Bom, o evento de hoje é com o Bruno Duarte, né? Como eu já disse, ele é um especialista aí da Balmier, e eu gostaria que ele se apresentasse, né, e falasse um pouquinho mais sobre quem é o Bruno, antes de começar aí sobre os temas, né, que a gente vai abordar nesse evento de hoje. Como eu prometi, os contatos, né, da ISA, tá aí o nosso WhatsApp, nosso e-mail. Entre no nosso LinkedIn, por lá a gente publica basicamente tudo o que a gente vai fazer, tá? Se a gente tem um evento presencial, se a gente tem um evento online, tudo isso está publicado sempre no LinkedIn, então sigam a gente por lá também. Agradecer demais os nossos patrocinadores, né, que permitem que a gente tenha recursos para poder providenciar esses eventos, esses recursos todos, eventos de networking, como a gente tem também durante o ano. Então, a Altos, a Aquarius, a AutoPro, a Balmier, a Smart, a Vivassi, a Westcom. E se você quiser ser um patrocinador da ISA, quiser o seu logo aqui, mais uma vez, falem com a gente, falem com a Thaís, e ela vai providenciar os trâmites, tá? Passar para vocês as ofertas e os benefícios. E por último, tá? Mas não menos importante, a gente também tem um canal no Spotify, onde a gente publica com alguma periodicidade alguns episódios do nosso podcast falando sobre as normas de automação, sobre as normas da ISA. Então, é bem interessante. Dá um pulinho lá, que tem bastante coisa legal sobre a ISA 95, ISA 101, ISA 18.2, ISA 99, ou na verdade, né, a IEC 62443 para a parte de cyber. A gente tem episódios para todas as principais normas, tá? Bom, falei demais aqui, agora é contigo aí, Bruno. Bom, todos bem-vindos. Agradeço ao Carlos, Thaís, Ana Cristina, todos pela oportunidade. Sejam muito bem-vindos. Vou falar brevemente sobre mim. Sou pós-graduado em Vendas e Resultados de Alta Performance pela PUC, Rio Grande do Sul. MBA executivo em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela FGV. E também engenheiro, como muitos de vocês, né? Minha especialização é em telecom, pelo Centro Universitário FEI, atuo há mais de 16 anos na área de automação industrial, um pouco mais na indústria. Desempenho minhas atividades atualmente como gerente operacional aqui na Balmier Automation. Sou especialista em redes, sou responsável técnico também pelas equipes de especificação, suporte, consultoria, treinamentos, né? E o nosso foco como empresa, e o meu também como profissional, é conseguir promover as tecnologias de comunicação, conectividade, cibersegurança e suas aplicações nas áreas industriais. Sabemos que é um desafio, né, não só técnico, mas também comercial,
fazer a implantação correta de sistemas na indústria, garantindo a disponibilidade da mesma. Tá? Então, esse é um pouco sobre mim, e a seguir nós vamos, então, falar um pouco da indústria. Né? Então, eu tenho acompanhado nossa indústria brasileira por muitos anos, passar por desafios, e hoje, neste momento do nosso encontro, o intuito é que, ao final desse nosso bate-papo, né, cada um de nós que estamos aqui presentes possamos compreender um pouco melhor o tema segurança cibernética e contribuir para o fortalecimento dessa nossa indústria. Eu começo falando sobre os desafios comuns do setor e os riscos operacionais que encontramos. Né? Então, além do desafio operacional, nós enfrentamos algumas dificuldades para ter aderência em políticas que a gente possa vir a implantar no ambiente industrial. Né, o Carlos bem comentou ali na introdução desse nosso evento a respeito das certificações, né, que a ISA disponibiliza, são muito bem-vindos, né, são muito bem aceitos, só que ainda hoje nós enfrentamos algumas severas dificuldades com relação à capacidade técnica na indústria, né? Então, escassez de profissional, de mão de obra, algumas especializações acabam se tornando responsabilidade da equipe operacional, né, que está ali no ambiente de chão de fábrica, e os nossos sistemas nesse ambiente de chão de fábrica acabam sendo afetados, né? Então, nós temos aqui uma separação entre os sistemas afetados, qual que é o desafio e qual o risco para a operação. Os sistemas afetados são os que estão ali no nosso dia a dia, né? Infraestrutura crítica, né? Sistemas escadas, PLC, sistemas de supervisão e controle, né? Os supervisórios, os sensores e a IoT industrial, né? Quando eu digo sensores, hoje, cada dia mais há uma inserção nesse ambiente de comunicação das indústrias com sensores com alta conectividade, conectividade cloud, uma série de recursos, Ethernet. Isso acaba trazendo um grande volume de dispositivos com recursos que antes não eram previstos para operar nesse ambiente, né? E aí o risco operacional acaba sendo a possibilidade de manipulação desses dados, porque ainda na indústria nós encontramos muitos equipamentos com protocolos desenvolvidos na década de 70, 80, isso é comum, são protocolos industriais para garantir ali a alta disponibilidade, né? Então não foram previstos criptografia, o que acaba aumentando ali o tamanho do dado a ser trafegado, isso traz alguns desafios também, né, nesse sentido. Então, nós temos que ter uma visão um pouco mais holística, e esse é o intuito aqui, né, que a gente consiga entender esses desafios do setor, correlacionar isso com os riscos operacionais, né, inclusive com ameaças externas. Então, aqui tem exemplos de ransomware que podem afetar as redes, tanto de TI quanto operacionais de TA, porque as redes cada vez mais conectadas, né? Então essa convergência entre TI e TA também traz um risco, mas um risco que eu sempre comento e eu acho interessante estarmos atentos é com relação ao risco interno das empresas, né? O que é um risco interno? O risco interno também diz respeito aos funcionários que estão ali presentes naquele ambiente industrial, né? Um profissional com falta de capacitação ou mal capacitado, ou numa condição de trabalho inadequada, pode trazer um risco à segurança física e cibernética daquele ambiente. Tá? Então, isso também é um desafio. Qual que é o desafio da segurança aqui nesse aspecto? A educação desse profissional, fazer com que ele tenha aderência às políticas que foram implantadas no ambiente de produção. Né? E o risco à operação é o mesmo. Né? Um funcionário ali sem a capacitação devida, ele pode ocasionar uma falha, uma parada nesse ambiente. Tá? Então, são os desafios comuns do setor industrial que nós nos deparamos com certa frequência. Bom, isso foram os desafios. E o que eu posso fazer a respeito? Né? O que eu posso fazer a respeito é ter uma postura em resposta desses desafios, né? Uma postura de segurança cibernética, levando em consideração esse meio ambiente industrial. Então, eu posso trazer aqui uma série de frameworks, né? Não são normas, não são regulações específicas, com exceção da IEC 62443, que já está um pouco mais olhando, tendenciando para esse sentido, mas no Brasil nós não temos uma regulação específica, com exceção da ONS, que trouxe uma rotina operacional para o setor de utilities, né? As empresas de energia, se adequarem
algum framework ao qual elas tenham aderência. Isso quer dizer o quê? O que é um framework? Um framework é como se fosse um modelo, né, mais geral, o qual ele traz para mim esboços de considerações que eu posso fazer no aspecto de segurança cibernética e boas práticas a serem seguidas. Então, o que o Carlos comentou ali na trilha de certificações da IEC 62443, que a ISA promove, é justamente uma ferramenta que nos traz possibilidades para que possamos olhar o risco, analisar esse risco, ponderar sobre ele e tomar uma ação, né, envolvendo todos os stakeholders aí que estão presentes nesse ambiente, tá? E o nosso objetivo aqui hoje é o quê? É transformar esses desafios cibernéticos em oportunidades de melhoria e crescimento na indústria, proporcionando ganhos tangíveis. Por quê? Quando a gente olha sobre o aspecto de segurança cibernética, há ainda aquela questão, poxa, eu vou fazer um investimento em uma tecnologia, em capacitação de profissional, mas qual que é o meu ROI? Qual que é o meu retorno financeiro sobre esse investimento? É uma pergunta comum que os CISOs fazem ou que os gerentes muitas vezes fazem. E aí, quem está ali na operação acaba muitas vezes se pegando de surpresa. Poxa, é um aspecto que realmente eu não sei como endereçar. Mas, parando para pensar, toda indústria tem um cálculo de risco, né? um programa de contingência, minimamente, né? As empresas já têm isso. Quanto custa uma hora parada da sua produção? Então, se você considerar ali os bens e insumos produzidos, né, que você trabalha ali no seu ambiente fabril, né, o quanto você exporta, o quanto você produz, quanto custa uma hora dessa sua produção parada? Então, esse cálculo ele acaba trazendo para a gente um risco mais tangível no quesito de segurança cibernética, porque uma vez que meu sistema é afetado, eu posso simplesmente não ter a possibilidade de escoar ali a matéria-prima, de receber essa matéria-prima, de transformar essa matéria-prima em bens e serviços, portanto, trazendo também um risco financeiro. Então, existe essa correlação e o nosso objetivo aqui é transformar esses desafios em oportunidades tangíveis para que a gente consiga navegar um pouco melhor nesse aspecto de segurança cibernética, garantindo a disponibilidade dos nossos ambientes industriais. E hoje, né, refletindo um pouco sobre o nosso encontro, eu me deparei com um pensamento. Poxa, é um evento técnico, repleto de profissionais que aqui estão nos acompanhando, de alto gabarito em suas áreas respectivas, né? Todos reunidos para absorver novos conteúdos, participar de debates, explorar o que há de mais tecnológico no quesito cibersegurança. Legal, muito bom. Mas aí me veio uma questão, né? Será que eu, sozinho, conseguiria aplicar todos os conceitos e tecnologias necessárias para assegurar a resiliência física e cibernética do meu ambiente? Ou melhor, será que você, que está aí, que nos ouve aqui nessa manhã, conseguiria? Não precisa responder, apenas reflitam. Pois bem, é comum nas áreas técnicas das indústrias tratarmos de uma grande diversidade de problemas de forma prática, certo? Com a execução de procedimentos, muitas vezes previamente definidos, porque muitas indústrias tratam de processos, o que torna o tempo de resposta adequado a esses eventos quando eles são previstos. Como uma manutenção programada, você sabe exatamente o que precisa ser feito. Mas, nesse aspecto, quando se há uma programação, cada um sabe o papel do que precisa realizar. É nesse ponto que a gente aprofunda. Agora, quando consideramos uma nova gama de tecnologias com recursos complementares, substitutos, dos quais nós já tínhamos domínio prévio, a forma de elevar o nível de confiabilidade, produtividade, segurança desse processo, né, quando a gente faz isso, nós nos deparamos também com novos métodos e procedimentos que, por vezes, não temos domínio ou a segurança nessa condução. Então, quando o aspecto é segurança cibernética, nem sempre eu sou um especialista, me colocando ali no papel de quem está na operação, para ter a visão completa de onde estou e onde preciso chegar. Mas,
se nós traçarmos um planejamento, né, isso pensando não só corporativamente, mas também como equipe, porque uma equipe de automação, uma equipe de instrumentação, uma equipe de OT ou TI também pode se estruturar dessa maneira, para entender o desafio e aí sim desenhar uma política, definir os métodos e conseguir, de fato, avançar nessa vertente tecnológica, porque com isso a gente traz para o ambiente industrial novas tecnologias, as quais precisamos sim dominá-las, tá? E aí vem a pergunta, né? Afinal, quem é responsável por implantar novas políticas, novas tecnologias? Quem é responsável por implantar novas melhorias? Certamente não sou eu. Já estou cheio de atividade, meu chefe está na minha cola, né? É comum isso, né? A produção está um gargalo só, eu não tenho tempo para pensar nisso. Semana passada, por exemplo, a caldeira falhou porque parou um PLC, né? E aí, como fazemos? O que vocês ouviram foram pensamentos que às vezes ocorrem, né? E é natural que isso ocorra. Dramaturgias à parte. Quem de nós nunca pensou dessa forma diante de um problema que a um primeiro momento não parecia de nossa responsabilidade, mas que nos afeta, né? Sequer sabíamos a solução para resolver esse problema. E muitas vezes não sabemos. Quem é o responsável hoje no ambiente de vocês, na indústria de vocês, por resolver questões de segurança cibernética ou por assegurar a disponibilidade dos processos? Tem alguém assistindo esse ambiente? Tem alguém monitorando? Mas cá entre nós, não precisa ser assim. Às vezes o problema pode ser resolvido mais facilmente do que parece. Então, na sequência, iremos tratar não somente de tecnologias, mas fundamentalmente da forma como reagimos a ela. Então, quais são os métodos que estão ao nosso alcance? Convido a todos a olhar o assunto sobre uma outra perspectiva. Sendo curiosos aqui, cá entre nós, olho no olho, e como outros setores funcionam, nós podemos aprender algo, podemos absorver novas práticas de políticas, de procedimentos, né, que tendem a colaborar para o nosso segmento industrial. Observemos, por exemplo, a área hospitalar, corporativo, alta gestão, indústria, há sempre uma tríade presente. E essa tríade diz respeito a pessoas, processos e tecnologia, envolvidas em algum nível. Eu quero convidar aqui a todos para uma rápida viagem. Imaginem por instante o som da pressão de uma caldeira ao fundo, um cheiro de malte cozido, aquele ambiente quente, úmido, a sala de braçagem. Agora, ouçam um barulho sincronizado dos atuadores, os cliques das válvulas sendo acionadas e, claro, o som mais esperado ao fim do dia. Pois é, uma garrafa de cerveja sendo aberta. Bem-vindos! Estamos em uma cervejaria industrial, onde tecnologia e tradição se encontram. Pois bem, onde segurança cibernética e convergência entre TI e TA não são mais uma opção, e sim uma necessidade. Eu quero começar aqui convidando a todos para refletirem sobre as pessoas que estão nesse ambiente. Bruno, pessoas são difíceis. Tem um amigo que trabalha comigo lá que, melhor nem comentar. Acaba gerando mais dificuldade do que facilidade. Pois é. Mas são pessoas que movem o mundo, são pessoas que movem essa nossa cervejaria modelo. E aqui temos operadores no pátio, operadores na sala de controle, monitorando sistemas SCADA, técnicos de manutenção, que precisam de acesso remoto aos PLCs, muitas vezes, a equipe de TA ou de instrumentação, ou até outros profissionais, conforme a sua indústria. A TI, que administra a rede corporativa, e o time de TA, especificamente, que mantém o chão de fábrica rodando, funcionando. Então, vejam só, quantas pessoas fazem a indústria se movimentar, a coisa acontecer, né? Muito bonito quando vemos essa cena, né? O sistema SCADA em pleno funcionamento, planta estável.
Agora, imagina que um operador, para o meu exemplo, para a infelicidade do meu exemplo, é o Carlos. Mas, Carlos, é apenas um exemplo, tá? Cansado, o Carlos vai lá, conecta um pendrive com a última atualização do seu PLC, né, da versão de firmware do seu PLC, na estação de engenharia da produção. E sem maldade nenhuma, só para passar o arquivo, coisa rápida, simples. Quem nunca fez isso, né? Mas a segurança da fábrica inteira está em risco agora. E é simples assim. Lá se foi o conceito de rede air-gapped, né? Então, tem muitos profissionais que falam, minha rede de automação é completamente isolada, é um ambiente isolado. Né? Eu tenho qual que é a sua política? A minha política é não conectar na rede de TI. Será que é suficiente? Então, uma vez que eu tenho esse comportamento, né, que é algo simples ali para resolver uma problemática imediata, aquele investimento em firewall ou em algum IDS, né, será que eles vão nos acudir? E pasmem, né? Pode ser algo simples, mas, porém, né, mais da metade dos incidentes cibernéticos em indústrias tem origem na falha humana, que a gente estava comentando, um profissional talvez que falta uma capacitação ou a compreensão daquele risco, né, pode sim gerar uma indisponibilidade. E hoje, esse número, né, de falhas internas do erro humano estima-se que está em cerca de 60% do risco cibernético, das falhas cibernéticas que ocorrem nesses ambientes industriais. E é assim que capacitação, cultura, conscientização são nossos antivírus humanos. Olha só, o que há de mais avançado, né? O técnico precisa compreender o impacto de uma simples conexão USB, de uma senha fraca na EHM, de um login compartilhado no PLC. Quem nunca compartilhou uma senha de PLC, ou do supervisório, ou do seu sistema de responsabilidade? Para o outro profissional conseguir executar um trabalho. Mas será que aquele outro profissional era devido de acessar esse sistema? A importância está no compreender. Podemos até entender a importância de algo, mas só compreendemos verdadeiramente o seu significado ao vivenciá-la. Logo, capacitação, cultura, conscientização, elas devem ser rotina. Combinado? Então, se é rotina, fica fácil a absorção desse aprendizado. Produzir cerveja é uma arte, certo? A gente está aqui num caso ilusório, mas também é ciência, é precisão e, portanto, processo. É o que vamos falar agora. Na nossa planta, o processo de produção é automatizado. Lá nós temos abraçagem. Eu não sou especialista nesse processo, mas conheço minimamente, caso exemplar aqui. Na abraçagem é onde o malte é misturado à água quente e a temperatura precisa ser controlada com precisão. As caldeiras são monitoradas por sensores de temperatura e pressão. Seguindo, nós temos a fermentação, que precisa de controle de tempo, controle de pH, de temperatura, tanques resfriados automaticamente. E, por fim, né, já pulando aí uma boa parte do processo, a área de invase, com linhas rápidas, sensores óticos, esteiras, PLCs coordenando todo esse sistema. Cada etapa depende de processos bem definidos. Quais etapas devem ser realizadas? Quais eventos precedem ou sucedem o processo atual? E por aí segue, né? Nesse nosso aspecto do nosso tema, isso também é verdade. Quem pode operar os sistemas? Como se avaliam as atualizações para os PLCs? Eu faço isso em bancada, em um laboratório, para depois colocar em produção, ou eu pego um pendrive, espeto na estação de engenharia e faço a atualização? Como eu documento minhas mudanças, minhas alterações? Quando eu faço uma migração de um sistema para o outro, eu documento o que havia previamente? Segurança sem processo é só improviso com boa intenção. Podemos ter a melhor tecnologia, mas se não tivermos um processo para aplicar uma atualização com segurança, ou para isolar uma rede quando há uma ameaça, a casa cai e o chopp sai ruim, né? Por falar em tecnologia,
aqui estamos prestes a embarcar nos acrônimos e jargões que todo mundo aqui gosta, né? Todo mundo técnico. Mas é quase um idioma quando a gente entra no aspecto de cibersegurança. Pois bem, aqui temos um retrato técnico da nossa planta cervejeira, logo a seguir, né? Apenas irei separar dois grandes grupos aqui. O primeiro, equipamentos e sistemas, e o segundo, medidas de segurança. Entrando um pouco nos acrônimos, mais de forma geral, no grupo de equipamentos e sistemas, identificamos facilmente aqui, que é comum nas indústrias, PLCs, controladores lógicos programáveis, e HMs, sistemas SCADA. Apenas esse grupo, né, que estamos falando aqui, é muito comum termos protocolos de aplicação. Não entrarei em detalhes de quais protocolos, porque cada fabricante, cada marca de PLC, de HM, sistema SCADA pode adotar um protocolo específico, mas, como eu comentei lá no início, esses protocolos não possuem criptografia em sua grande maioria, porque não foram preparados para isso quando foram concebidos anos passados. E por quê? Porque todo dado, todo pacote de informação que trafega numa rede industrial para comunicar um PLC a um sistema SCADA, ele foi feito para ser ótimo, para ser otimizado, ter o menor tempo possível para transcorrer a informação, desde a leitura do sensor, passando pelo processamento do PLC, até o supervisório. E o comando do supervisório ser o mais efetivo possível até chegar no PLC. Então, esse dado, esse protocolo, esse pacote de informação, ele foi pensado para ter o mínimo de recursos possíveis para que ele trafegue nessa rede. Quando fazemos isso, nós abrimos mão da criptografia. O que é a criptografia? A criptografia é eu aplicar uma técnica de criptografia para que esse dado ele saia de uma forma não legível, como se eu colocasse um cadeado nessa informação. Só que isso leva tempo para ser processado pelos dispositivos finais, o que aumenta o tempo de latência na minha rede. Se eu tenho um sistema crítico, realmente, talvez eu não possa criptografar essa informação. Então, na indústria, como isso é um protocolo comum de aplicação, nós temos que pensar em mecanismos de segurança cibernética para que nós possamos, né, proteger esse ambiente que, por muitas vezes, acaba estando vulnerável, porque uma vez que eu capto essa informação, eu posso modificar essa informação e divergir ali o tráfego ou alterar as informações de sensor ou até inserir comandos para que minha planta industrial atue com um propósito o qual não era o objetivo ideal, tá? Então, esses são os grupos de equipamentos, e para fazer essa segmentação ou essa proteção, nós podemos adotar tanto as políticas e aplicar essas políticas por meio de firewalls industriais, segmentando essa rede de TI e também TA. A rede de TA, por mais que por muitas vezes ela não tenha uma conexão direta com a rede de TI, nós podemos também avaliar essa arquitetura industrial para segmentar esse ambiente, para que possa ter também silos ali, né? Não silos de dados apenas bloqueando essa informação, deixando-os inacessíveis. Não é esse o objetivo. O objetivo é que possamos ter a cada ambiente uma segmentação, conforme a própria IEC 62443 traz, para que possamos ter ambientes, zonas pré-determinadas, limitadas, com conduítes específicos para acessar aquele ambiente. Tá? Com isso, a gente consegue melhorar quem acessa, quando acessa e o porquê acessa. Tá? Esse ambiente também é comum de termos integração ali com sensores, com redundância, sistemas MES, redes Ethernet, trafegando uma série de protocolos, gateways industriais, todo esse ambiente ele acaba trafegando muitas informações ali. Então, quando a gente passa a segmentar essa rede com as boas práticas e também com as orientações dos frameworks, a exemplo da IEC 62443, isso nos traz um benefício, que é assegurar o próximo tópico, que são as medidas de cibersegurança, quando identificamos esse risco presente no nosso ambiente. Então, aqui é uma análise em segundo nível, pensando ainda nessa segmentação desse ambiente, o qual nós podemos, primeiro, separar esses ambientes também
de uma forma simples, considerando nossa indústria cervejeira, separando a área de envase, da área de braçagem, da área de fermentação, através de algo simples que todos já possuem. Se existe uma infraestrutura de rede, basicamente, ela deve conseguir fazer uma segmentação por VLAN. Isso é o mais básico de todos. É um dos primeiros passos. Mas não para por aí. A segmentação e a microsegmentação, ela é muito mais profunda, né? Ela é possível de ser feita em um grau de profundidade bem maior, para que traga ainda mais segurança nesse nosso ambiente. Podemos também adotar tecnologias como IDS, Intrusion Detection System, é um sistema que vai monitorar esse ambiente e estar alerta e atenta a qualquer tipo de falha ou vulnerabilidade que possa vir a existir naquele ambiente. E ele faz isso com base na relação que os dispositivos finais possuem. Então, ele vai monitorar o tráfego entre esses dispositivos e vai detectar possíveis ameaças ou riscos cibernéticos e vai ter uma tela, um dashboard, o qual vai te alertar a respeito desses riscos. Atualizações aprovadas via um repositório central. Então, aqui é uma boa prática, que também é previsto na IEC 62443, para que nós possamos observar quais são as atualizações necessárias que sejam feitas no meu ambiente industrial, mas que eu faça isso primeiro em um ambiente controlado, como boa prática, para depois implantar essas modificações. Tá? Nós temos também a possibilidade de acesso remoto via VPN, é muito comum na indústria, mas será que a VPN que eu estou utilizando, ela possui todos os mecanismos e os recursos de segurança necessários? Será? Então, as VPNs, quando utilizadas, têm que ser muito bem desenhadas e previstas em políticas para que não tenhamos nenhum tipo de problema. E ainda temos a possibilidade de analisar os logs. Então, existem sistemas que monitoram e armazenam logs de todos os serviços ou dispositivos, e esse bolo de informações, esse banco de dados que é gerado, ele é utilizado para fazer uma análise aprofundada em uma camada 2, né, a respeito do risco que tem ali presente ou da característica dos dados que trafegam naquele ambiente, para que eu possa definir estratégias de melhoria da resiliência desse ambiente. Tá? Bom, tudo que abordamos aqui seria inútil, né, sem integração com pessoas, processos e tecnologia. Pois é, pense comigo aqui. Sem tecnologia, dá trabalho, mas dá para viver, ainda vai. Sem processo, o desafio é grande. Existe bagunça, desordem, a desordem toma conta, vira um caos. E sem pessoas? Nada. Né? Simplesmente nada existe, nada é possível de ser feito. Então lembre-se, quando você abrir uma garrafa de cerveja, hoje ou amanhã à noite, pense nisso. Por trás de sabor, há bits, válvulas, redes, mas primordialmente pessoas, processos e tecnologia. Eu trago aqui um caso de aplicação que exemplifica justamente o que eu comentei. Né? Então, aqui, basicamente, nós temos alguns dispositivos, algo bem simples. Essa arquitetura, ela está simplificada. Claro que nós temos outras esferas, existe uma camada de rede aqui no meio, mas, basicamente, nós temos uma IHM para operar o processo, nós temos uma estação de engenharia para fazer modificações ou alterações nesse processo, nos PLCs. Nós temos o PLC que faz o controle dos ambientes. E nós temos aqui um exemplo de um rogue. O que é um rogue? É basicamente um dispositivo implantado por quaisquer motivos. Recebi um terceiro para prestar um serviço no meu ambiente e esse terceiro acabou plugando ali o seu laptop com acesso à internet e trouxe um risco para o meu ambiente. Transferiu para mim uma porta de acesso a um ambiente externo ou conectou um pendrive e infectou o meu sistema. Então, eu tenho ali um sniffer, né, como se fosse um vírus se passando por um PLC, coletando informações do meu sistema. E aí, quando eu dou um comando via escada, né, ou via o meu supervisório, ou IHM, esse dispositivo virtual, ele acaba coletando a informação e, com isso, ele consegue saber detalhes de como eu opero.
essas informações, se vazadas, pode trazer um risco ainda maior para o meu ambiente, né? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é eu segmentar esse ambiente através do uso de um firewall de última geração, né? Aqui eu estou com um exemplo de firewall extremamente de alta capacidade, mas não é necessário, eu posso ter firewalls mais simples, mas que consigam desempenhar aqui o seu papel de bloqueio e permissão através de políticas desenhadas para o meu ambiente. Então, se o meu PLC ele é de uma marca conhecida, eu tenho ele pertencente a um grupo específico, a minha IHM ela só tem que conversar com ele. Ela não deve conversar com o PLC virtual que não faz parte do meu ambiente. Uma vez que eu consigo amadurecer essa política, eu consigo ter, portanto, o bloqueio desse fluxo de dados indevido. Então, mesmo que eu tenha uma brecha de segurança, o meu ambiente está seguro porque esse fluxo de dados ele não permeia um ambiente que não é devido, tá? E ainda assim, eu consigo enriquecer as regras do meu firewall utilizando aquele sistema que eu comentei anteriormente, que é um detector de intrusões. Então, se eu monitoro esse ambiente, analiso a característica do dado que trafega entre os meus dispositivos finais, eu consigo também ter uma maturidade melhor para que eu consiga enriquecer as minhas políticas de firewall e as minhas políticas também do meu ambiente de automação, tá? Então, esse foi um outro exemplo, um estudo de caso que eu trouxe para vocês aqui. Agora, um convite para um diagnóstico rápido em segurança cibernética. Cada um de vocês reflitam a respeito desse aspecto. Será que os meus equipamentos estão protegidos contra vulnerabilidades e ataques? O meu processo, ele é crítico? E esse processo crítico, ele está sendo monitorado? Existe visibilidade clara dos riscos que eu tenho presentes no meu ambiente industrial? Eu tenho clareza a esse aspecto? A gestão dos riscos que eu identifiquei, ela é feita de forma proativa ou apenas eu sofrer um incidente? Houve uma parada, aí eu penso no risco que ocorri e o que ocasionou. Há um plano estruturado para identificar vulnerabilidades e, ainda mais, priorizar quais são as mais críticas e mitigar isso. As ameaças detectadas, elas são gerenciadas de forma eficiente. A organização, ela está preparada para atender a exigências regulatórias futuras? Essas são perguntas que, se a maioria das respostas de cada um de vocês foi não, ou não sei, ou talvez, significa que precisamos aprimorar e melhorar a maturidade desse nosso ambiente industrial. Porque, sim, pode representar um risco à operação e pode trazer indisponibilidade para o processo. Como comentamos antes, se eu conheço o risco e eu traço um planejamento para mitigar esse risco, acaba sendo algo análogo a uma manutenção preditiva. Então, eu atuo antes que a falha ocorra. Em segurança cibernética, essa mesma boa prática, ela é prevista pela IEC 62443 também. Existem outros frameworks, como a NIST para o setor elétrico, né? A ISO 27001 para o ambiente de TI. Então, cada nível, cada segmento de aplicação pode adotar um framework específico para um ambiente industrial de controle e sistemas, né, de automação ali. A IEC 62443 desempenha muito bem esse papel, né? Então, com isso, eu consigo ter clareza onde eu tenho um aspecto que não está sendo observado e o como amadureço meu posicionamento, minha postura de segurança cibernética para aquele ambiente. Tá? Então, essas perguntas nos ajudam a pautar as próximas ações que precisamos. Então, se a maior parte dessas respostas foram não, ó, se debruce sobre a norma e busque aspectos ali nesse framework que possam te ajudar a evoluir e mitigar esse problema de segurança cibernética. Tá? Um pouquinho de merchan, são as marcas que lideram conosco, então, para cada um desses aspectos de segurança cibernética, infraestrutura de rede, IoT, serviços, capacitação, consultorias, testes e medições,
né, nós, na Balmier, como parceiros da ISA, também conseguimos apoiar as indústrias aí a tornarem seus processos mais resilientes, robustos e seguros. Tá? Nosso tempo está quase acabando, mas eu quero trazer aqui um bônus para você que nos acompanhou até aqui. Tá? Então, tudo que falamos aqui foi um tema denso, mas agora o nosso grande finale, um bônus, ou seja, as informações mais importantes aqui desse nosso webinar. Então, agora que já fizemos, né, uma imersão nesse ambiente industrial, desde o calor da sala de braçagem até os pontos de segmentação de rede, vamos fechar aqui esse nosso bate-papo com ações práticas, aquelas que você já pode começar a aplicar na próxima semana, ou até saindo aqui desse nosso bate-papo, quando voltar para o seu ambiente. Vamos dividir aqui em 3 frentes, ok? Primeiro, pessoas. Aqui são ações práticas. Esse material vai estar disponível para todos vocês, que caso vocês não tenham nenhuma política de segurança cibernética para o ambiente industrial, ou não tenham a ideia de por onde começar, até adotar um framework específico para o seu ambiente, inicie com esses passos que são básicos, iniciais, e que já vão trazer uma melhoria na robustez ali, na postura de segurança dos seus ambientes. Invista em capacitação contínua de pessoas. Não há necessidade de termos especialistas ou mestres em cibersegurança, mas quando eu digo capacitação contínua, é esse bate-papo, é conscientizar pessoas, conscientizar o grupo, né, de trabalho, operadores, manutenção, engenheiros de processo, todos precisam compreender o impacto das tecnologias e de segurança cibernética na sua rotina, no seu dia a dia. É comum nas indústrias termos o DDS, Diálogo Diário de Segurança, né? Por que não trazer uma pauta de segurança também cibernética para esse ambiente? Um risco cibernético pode apresentar, sim, um risco físico. Então, implante diálogos operacionais sobre essa questão de segurança cibernética. 5, 10 minutos é suficiente. Estabeleça papéis e responsabilidades claras. Quem responde um caso de falha ou de um ataque? Minimamente, crie uma matriz de responsabilidade para que você tenha clareza de quem é o responsável por tomar a ação, quem você precisa informar e quem você precisa consultar, mesmo que essa consulta seja um terceiro. Deixe-o informado e, quando necessário, consulte-o. Com isso, você tem um plano de ação imediato, tá? Falando de processos, defina padrões, fluxos de trabalho e governança. O mapeamento dos ativos no seu ambiente industrial, ele é primordial, porque se você não tem visibilidade do que existe, muito dificilmente será possível fazer a mitigação de alguma falha ou um risco ou vulnerabilidade que se apresenta naquele ambiente. Crie um playbook de resposta a incidentes. O que é um playbook? É basicamente um guia, né, que traz ali um passo a passo do que fazer em um momento de contingência. Documente os seus processos de atualização e backup. Isso é fundamental para que evite falhas na hora de fazer um backup, na hora de fazer uma atualização de firmware, por exemplo, e gerar uma indisponibilidade porque o dispositivo reagiu de uma forma inesperada. Uma vez que eu faço isso em bancada, testo, valido, sim, aí eu posso ir para o meu ambiente industrial e executar a migração, ok? Tecnologias. Escolhas conscientes, integrações inteligentes. Use soluções pensadas para o seu ambiente industrial. Não adianta pegar soluções magníficas que foram desenhadas para um ambiente corporativo. Se eu estou tratando de uma indústria, né? Segmente sua rede do seu ambiente industrial com base em criticidade e função. Então, se eu tenho uma área que é extremamente crítica, né, no meu ambiente, eu posso segmentar não tratando da mesma forma que uma outra área não crítica. Então, se eu tenho uma área que é apenas apoio, suporte, que não tem problema ficar indisponível, eu não vou tratar com a mesma criticidade que eu deveria tratar um ambiente que é extremamente crítico e que não pode parar por nada. Automatize o monitoramento e coleta de logs. Então, hoje nós temos sistemas diversos que possuem esse agrupamento de informações para que se faça uma análise e extraia desse sistema inteligência para ser utilizada, né? Então, aqui eu trouxe as 3 vertentes que abordamos no nosso bate-papo.
com ações práticas para serem utilizadas aí já nesse primeiro momento, né? E um conselho final, prático, de quem vive a rotina na indústria tanto quanto vocês, né? Escolha uma frente para começar, apenas uma, tá? Pessoas, processos ou tecnologia, mas comece. Dê o primeiro passo, né? O resto acaba se alinhando ao longo do caminho. Se você fizer uma única melhoria real após esse evento, como documentar um ativo crítico ou treinar um operador para identificar um comportamento anormal no seu ambiente, já terá válido aqui o nosso tempo e a partir daí você inspira os demais a fazerem o mesmo, tá? Com isso, não precisamos mais sofrer com excessos, custos extraordinários, exorbitantes aí de planejamentos sem fim, alta complexidade. Podemos contar apenas com o que é simples, belo e funcional. O apoio de pessoas, processos e tecnologia, para que assim, a cada dia, a gente possa consolidar, né, como especialistas no nosso segmento de indústria, tornando cada vez mais a indústria resiliente, segura e, portanto, mais competitiva, tá? Aqui deixo o meu contato e agradecimento pelo tempo de cada um de vocês e nos acompanhar nessa conversa. Agradeço também a Isa e eu volto aqui a palavra para o nosso host, o Carlos. Pô, Bruno, parabéns, cara. Sensacional aí sua apresentação. Exceto aquele momento que você fala que o Carlos sacaneou tudo e botou um pendrive com vírus na rede, né? Pô, mancada, não podia usar outro nome. Vamos lá, né? Surgiram algumas perguntas aqui no privado. Como a gente está um pouco em cima da hora, vou fazer numa sequência aqui. Vamos ver o quanto a gente consegue responder. Uma que surgiu é o seguinte: numa indústria que está começando a olhar para a cybersecurity, né, na sua opinião, quem que deve ser responsável por esse tema? A equipe de TI ou o pessoal de automação? Me colocaram uma pergunta que é de $1 milhão logo no início, né? Essa pergunta Você é vai, muito difícil. vai gerar Oi. briga aí. Essa pergunta ela gera muita discussão, né? Porque quando a gente trata dos ambientes industriais, cada indústria ela se comporta de uma maneira e ela trata sobre o aspecto de segurança cibernética de uma maneira. A segurança cibernética, sendo o mais realista e pé no chão possível, deveria ser tratado tanto quanto, ou melhor, no mesmo grau de criticidade que a segurança física. Então, nós temos dentro das indústrias ali, né, políticas bem rígidas que tratam a respeito da segurança dos profissionais. A segurança cibernética deveria ir para o mesmo caminho, porque é uma matéria multidisciplinar. Um risco cibernético traz também um risco físico, muitas vezes, né? E cada indústria ela se organiza de uma forma. Existem empresas que hoje elas atuam numa camada acima, corporativa, e ela trata do aspecto de segurança cibernética corporativamente. Quem é o responsável? TI. E aí, quando chega no ambiente industrial, muitas vezes a TI não tem a visibilidade do que se passa na indústria, no chão de fábrica, né? Do comportamento, da rotina, da dinâmica operacional. Então, existe uma barreira, uma dificuldade de fazer a implantação de mecanismos de segurança para garantir a disponibilidade daquele ambiente. Essa pergunta vai nesse sentido, porque é uma discussão que cada indústria deve promover internamente, porque não há problemas de eu ter um time de TI responsável por segurança cibernética corporativamente e também tratando do aspecto de segurança cibernética no ambiente industrial, desde que ele compreenda as necessidades desse ambiente industrial e a dinâmica do ambiente industrial. Porque senão eu vou fazer uma gestão de política aqui em cima em TI, vou fazer um patch de atualização, vou indisponibilizar todos os ativos por 1 hora e a operação para. Isso não pode, né? Então, o que eu aconselho? Que façam intercâmbio entre os profissionais de TI e TA desses ambientes, para que TI compreenda as necessidades de TA da operação e que o pessoal de TA compreenda as necessidades do ambiente de TI, para que aí sim, ambos juntos, os dois times, consigam desenhar uma política corporativa que atenda ao ambiente corporativo de TI e também ao ambiente industrial. Se essa Legal. responsabilidade for de TA, né, vamos supor que eu tenho ali um ambiente de TA, que existem casos, indústrias muito grandes, isso acaba sendo um desafio, porque eu tenho toda uma estrutura de TI corporativa,
Mas no ambiente de TA, eu tenho dispositivos massivos, eu tenho mais de 5.000 ativos. 5.000 ativos é a dimensão de uma rede corporativa madura, né? Então, como eu faço essa gestão dos ativos? O pessoal de TI aqui já está saturado, não consegue mais absorver essas responsabilidades. Então, tudo bem, o pessoal de TA pode sim desenhar uma política, né, para que trate desse aspecto de segurança cibernética. Só que os aspectos são diferentes. Eu posso ter em TI olhando a 27001 e em TA olhando a IEC 62443. E esses dois aspectos eles devem se comunicar de alguma forma, né? Então não há uma resposta definitiva como melhor prática de mercado para quem é o responsável. É o meu vizinho ou sou eu, né? O ideal é que realmente cada indústria, cada segmento consiga de uma forma interna comunicar essas duas pontas para que a melhor decisão seja feita. E ainda, né, a melhor decisão não é uma cabeça pensante, e sim duas. Então, criar esse grupo, né, com responsabilidades bem claras, aquela matriz RACI que eu comentei, vai determinar quem é o responsável por cada sistema e qual política compete de executar em cada ambiente. Tá? Legal. Você mencionou a IA. Ela já tem sido usada para ajudar a resolver preocupações de cybersecurity industrial? Com certeza. Ontem eu estava em um outro evento, né, do setor de utilities, e lá também, né, foram apresentadas diversas tecnologias e cada vez mais a indústria está fazendo a utilização da IA nesse ambiente. Então, quando olhamos ali a parte de logs, os sistemas CIEM que eu comentei, né, que acaba captando muitas informações desse ambiente, porque antes nós tínhamos um grande banco de dados com informações diversas ali de logs de sistema, mas só utilizávamos esses logs antigamente, né, isso há 5 anos atrás, por exemplo, para fins de diagnóstico, quando alguma coisa dava problema. Poxa, o que aconteceu? Deixa eu buscar lá no histórico, verificar os logs. E esse processo de troubleshooting era muito complexo para um ser humano fazer, muito volume de dados. Então, hoje, a inteligência artificial, existem sistemas que conseguem fazer isso de uma forma mais dinâmica do que um ser humano, pelo volume de dados a ser analisado, que consegue fazer o uso desse log, desse banco de dados, e gerar insights e ter achados, mostrar evidências ou tendências de comportamento de sistemas. Né? Então, às vezes eu tenho lá um ativo no campo, um PLC, uma remota, uma IHM, um servidor de processo, alguma coisa, dando logs recorrentes, que ainda não é um log crítico, mas dando logs recorrentes de uma possível falha, de uma possível tendência ou de um possível risco. A inteligência artificial, ela consegue correlacionar esses logs com algumas vulnerabilidades conhecidas e já evidenciadas em relatórios aí de auditorias de segurança cibernética internacionais. E com isso ele evidencia para você qual risco ou qual tendência de risco você está suscetível. Isso ressalta aos olhos e facilita a tomada de ação. Tá? Então, sim, hoje em dia a inteligência artificial ela também está embarcada nos firewalls. Né? Então, a grande maioria dos firewalls, a modernização do NGFW, que é Next Generation Firewall, né? Esses dispositivos eles também trazem inteligência artificial para dentro ali do firewall para fazer o monitoramento e otimização de políticas. Então, hoje nós temos tecnologias bastante avançadas, muito além do que se tínhamos há 3 anos atrás, por exemplo. Tá? Sensacional. Bom, Brunão, parabéns pela apresentação mais uma vez, né? Parabéns pela Obrigado. Valmier, né? Por tanta proficiência, né, nesse tema, um tema que é extremamente importante para a nossa indústria, para o nosso mercado. E agradeço demais a presença de todos, né? Não percam tempo, né? Se você tem alguma dúvida, alguma demanda, né, alguma coisa para falar sobre esse tema, o Bruno está aí, ele já passou os contatos. Até aproveito e peço para você colocar no chat aqui também, Bruno. Bota o seu e-mail, o seu telefone, que eu acho que Claro. facilita na hora do pessoal entrar em contato. Então, entre em contato com ele, né? Eu acho que o custo maior, né, não é em tecnologia, tecnologia é investimento, né? O custo que você tem é aquele que você falou, de 1 hora de planta parada, porque você teve um grande problema, né, de ataque ou de algum problema, enfim, algum problema relacionado à cibersegurança dentro do seu ambiente de chão de fábrica, né?
Muito bem. E para você que tem interesse de, né, assim como a Balmier, participar desses eventos, poder apresentar, né, a sua opinião, a sua temática, né, a sua verdade, como eu já disse, entre dentro do nosso site lá da ISA, converse com a Thaís, você pode ser um patrocinador, pode fazer parte desse nosso universo, e vai ser muito bacana, né, poder encontrar com vocês aí nos próximos eventos. Então, grande abraço a todos, nos vemos aí no próximo. Grande abraço. Muito obrigado. Ótimo dia.